Boa noite, é sempre uma alegria rever amigos tão queridos. Até me emociono de lembrar de tantas reuniões, de tantos encontros. Compartilhei com muitos aqui boa parte dessa minha experiência no movimento. E é sempre uma alegria poder estar aqui nessa casa nova, falar um pouco de Kardec, falar um pouco sobre doutrina espírita. E isso nos alegra demais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o esquecimento do passado. Bênção ou limitação. A gente vai dar uma passada aí nesse bênção ou limitação. Ok? Não se preocupe com as citações, tá? É só depois você acessar a Kardecpedia, todas eu tirei de lá, então não tem segredo. Quem quiser depois só buscar lá na Kardecpedia sobre o esquecimento do passado, tem vários textos de Kardec, dos quais eu me servi de alguns, tá? Então, a primeira coisa, quando a gente vai falar sobre esquecimento do passado, a gente tem que ter em mente que isso não é um ponto de interesse só nosso espírita, tá? Pelo contrário, esse tema vem já ao longo dos anos, sendo debatido, sendo discutido por muitos pensadores, por muitos autores, isso por todo o tempo. Tanto que o esquecimento do passado é uma dos argumentos mais fortes que nós temos para derrubar a reencarnação ou a imortalidade da alma. Para você ver como que isso, ao longo dos anos, já vem sendo. Muito antes que a gente imagina, nós já tínhamos pessoas que se debruçavam sobre o esquecimento do passado para tentar invalidar a questão da reencarnação. Isso muito antes do Espiritismo vir à tona com Kardec em 1857. Pensadores, críticos, opositores, sempre se utilizaram disso para poder invalidar essa ideia de continuidade das existências, ou pluralidade das existências, ou imortalidade da alma. Eles sempre derrubaram isso. E qual que era o argumento que eles tinham? Se eu não me lembro do passado, como eu posso construir um futuro novo? Se eu não me lembro do que eu fui, do que eu fiz, do que eu executei, como que eu vou ser responsável por isso? Notem que ela está ligada diretamente à justiça divina, nesse caso desses argumentos. E muitos pensadores famosos colocavam isso muito em evidência. Tanto que os materialistas, claro, eles sempre partiram dessa primícia para poder derrubar qualquer tipo de argumentação espírita. Mas Kardec, como um bom professor, ele sempre nos deixou uma nova versão desse esquecimento do passado. E a gente vai começar com alguns questionamentos. Espero que vocês consigam enxergar aí. Se nós não lembramos do passado, como podemos aprender com ele? Essas são algumas questões, de maneira geral, que eu encontrei em vários artigos da época de Kardec, tá, de opositores. Em qual momento acontece o esquecimento do passado? Qual é o propósito espiritual do esquecimento do passado? O esquecimento do passado não seria uma forma de punição? Como o esquecimento do passado impacta o nosso desenvolvimento espiritual? Será que nós esquecemos tudo? Ou não? Se nós não lembramos, como é a justiça divina funciona nesse caso? Por que algumas pessoas parecem ter memórias
de vida passada e outras não? Essas são algumas questões que a gente vai tentar desenrolar aí ao longo desse bate-papo, ok? Uma que sempre me gerou curiosidade, e isso me fez buscar a fundo, seria quando acontece o esquecimento do passado. Nós sabemos que quando há, né, a concepção, a gente sabe que a volta do espírito à carne, ela se dá nesse momento da concepção, tá? Onde há a ligação entre o espírito, que vai ser o reencarnante, tá? Ele, por um laço fluídico, ele começa essa ligação e vai se estreitando até o nascimento. Ao nascimento, ele passa por uma perturbação, que quase ele não se lembra do ato do nascimento, e aí ele chega ao mundo dos vivos. É a partir desse momento ou não? Como que se dá isso? Então a gente vai buscar lá na Gênese, um livro de Kardec, de 1868. Olha lá. Ó. Ele vai dizer o seguinte, ó. Ao mesmo tempo que o espírito recobra a sua consciência de si mesmo, ou seja, quando ele vem para o mundo dos vivos, tá? Olha lá, ele perde a lembrança do passado, porém sem perder as suas faculdades, qualidades e as aptidões anteriormente adquiridas. Por que ele não perde? Isso a gente vai ver daqui a pouco. Porque isso só se dá na nossa vida de relação. Agora, por exemplo, estamos aqui. Ao você morrer novamente, essas faculdades se recobram. Ao você emancipar a sua alma através do sono, essas faculdades venham à tona novamente. Mas quando você está na carne, não. Então, isso não ocorre, ok? Então, isso era um ponto muito importante, porque há muita controvérsia dentro do movimento espírita sobre isso. Porque eles pensam que o espírito, desde quando ele vai se estreitando, ele vai perdendo. Não, ele vai se perturbando, até ele entrar num estado de perturbação tamanha que ele nem lembra do nascimento. Mas a hora que ele está lá no mundo do vivo, contando mais um, aí sim esse processo do esquecimento vai ocorrer. Ok? Aliás, vocês podem interromper, tá? À vontade aí, fica tranquilo. Então vamos lá, ó. Por que o espírito encarnado ele perde a lembrança do seu passado? Lembra que ele só se dá na nossa vida de relação, só aqui nesse momento, tá? Mas o porquê que isso? Olha só como Deus é bom. Como a misericórdia de Deus, ela é um alento para todos nós. Se nós pararmos para pensar sobre nós mesmos, tá? Hoje, isso é fato. Nós somos a nossa melhor versão. Nós somos hoje, a somatória de todas as nossas existências pretéritas. Você imagina nas anteriores como que nós não éramos. Sendo que nós temos vícios demais, a gente luta inconstante para domar essas más inclinações. Agora você imagina isso se a gente fosse lembrar de tudo que você fez de errado. Se nessa vida a gente já não suporta tanto lembrar o que a gente errou, quantos de nós não parou e falou assim, nossa, se eu soubesse não tinha feito isso. Agora você imagina você lembrar de todas as existências pretéritas, sendo que nós somos espíritos reencarnantes há séculos, milhares de séculos. Agora você imagina isso tudo vir à tona de uma vez só. Como que você conseguiria se relacionar? Essas são algumas questões que a gente tem que racionalizar. Será que se a Andressa, que está ao lado do Júnior, numa outra vida, ou vidas passadas, o Júnior foi o carrasco dela, será que ela sentaria ali e agarrava ele? Aposto que não. Ninguém de nós, em sã consciência, faria tal ato. Então, isso, para nós,
é uma bênção, tá? Mas vamos lá, vamos ver com Kardec. Kardec, tá, se os sofrimentos, aí é uma pergunta minha, se os sofrimentos da vida parecem longos, o que seria se juntasse toda a nossa lembrança de vidas passadas? Tanto de bom quanto de ruim. Então vamos lá. Havendo Deus entendido que, ao lançar o véu sobre o passado, é que nisso há vantagem. Claro, tudo que vem de Deus é perfeito, tá? Com efeito, a lembrança traria vários inconvenientes. Está lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, tá? Mas ainda a gente pode ter uma outra. Olha lá, se em cada existência esse véu do passado ele se aplica, com isso ele nada perde nas suas aquisições, apenas esquece o modo que as conquistou. Ou seja, nós temos latente tudo que nós conquistamos no campo do intelecto, da moral e etc. Isso está em nós, você nunca vai perder. A gente sempre fala que o conhecimento é a única coisa que ninguém te furta. Você leva cada vez mais, você vai acumulando e vai levando, isso você não perde. Nada, nada. Todas as suas conquistas como espírito que somos, nós nunca deixamos isso. A gente sempre carrega conosco, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Isso está lá no livro que é o Espiritismo, tá? E olha só o que ele traz ainda. Ó. O homem traz por intuição e como ideia inata o que adquiriu, tanto em ciência como moralidade. Essas ideias inatas são muito interessantes, são como aqueles déjà vus que a gente fala. De repente você está ali concentrado, vem aquela coisa, ou quando você olha no espelho, você encara você, eu sempre digo, você brigar é fácil com um terceiro, agora você olhar no espelho e brigar, aí você tem que ser muito bom. Porque o espelho te denuncia. Você sabe o que você é. Você sabe o que se passa por dentro de você. Você sabe quais são as suas más inclinações. Também sabe as boas. Então essas ideias inatas são muito interessantes para nós. Por quê? Mesmo você tendo esse esquecimento do passado, você tem certas tendências. E é fácil a gente saber. Pessoas que são tendenciosas ao suicídio, ao ciúme, à maledicência, em tudo. Aos vícios. Isso a gente traz. Então isso nós vamos chamar de ideias inatas. Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Ok? Bom, vamos imaginar também uma outra situação. Na questão ainda do esquecimento, por que traz esse véu? Imagina a nossa família. Nós estávamos comentando, eu e o João lá fora da minha mãe, por exemplo. Você já imaginou a nossa família? Geralmente é ali que a gente tem uma intimidade maior, é ali que você, às vezes, é um lar escola, que a gente fala, né, para você aprender a lidar com as dificuldades, a lidar com julgamentos, a lidar com dificuldades. É ali que você pega na mão e fala, não, vamos junto, a gente é irmão, a gente é parente, vamos lá, vamos junto. Você já imaginou se na tua família cada um soubesse o que cada um foi em existências passadas e o porquê do nosso vínculo nessa existência? Será que muitas mães aqui dariam de bom grado, aceitaria trazer esse filho para junto do seio dela? Eu falo isso por mim. Eu vejo a minha mãe com o meu irmão, às vezes eu fico só observando, ali está a prova da reencarnação, porque é uma coisa de louco. É como se fosse um amor bandido, é coisa maluca ver os dois. Um
é um pé de guerra com o outro. Um sempre cutucando o outro, sempre provocando. Mas vai falar mal pra você ver. O pau quebra. Só para vocês terem uma noção, para descontrair um pouco, ela estava descendo a lenha nele e eu jantando com ela. Aí eu falei assim, nossa, a senhora tem razão. Ele assim, não, peraí, você não pode falar isso pro teu irmão, não. Aí já começa. Ali eu vejo a prova da reencarnação da minha família. De quanto que seres que são trazidos do mesmo seio familiar para ajustes. Ali fica muito claro isso. É inacreditável. Eu falei que às vezes eu vou filmar para poder apresentar isso, porque seria uma tese muito interessante, viu? Vamos lá. Opa. Será que esquecemos tudo? Ela é total ou parcial? Como que se dá isso? Será que totalmente a gente não se lembra de nada, 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 nada? Não é bem assim. Kardec vai falar para a gente que, por outro lado, o esquecimento do passado ele não é absoluto. Não é. Então, ele não é 100%. Não é. Agora, quantos por cento são? Kardec não fala sobre isso. Mas ele fala que não é total. Por quê? Ele só se dá na vida de relação, ou seja, só quando eu estou encarnado. Só quando eu estou ocupando um mundo de corpos materiais, como esse que nós estamos agora interagindo. Então, ele só se dá nesse momento. Por quê? No próprio interesse da humanidade. Mas a vida espiritual não sofre nada, nenhum dano de solução de continuidade. Ou seja, quando nós emancipamos a nossa alma, quando nós voltamos ao mundo espírita, isso é uma linha reta. Ele não tem pausas. Só pausa quando você está na carne, nessa vida de relação. Por isso que é interesse da humanidade. Porque se cada um fosse saber o que cada um fez, seria complicadíssimo. Tanto que ele vai falar na revista que, tanto na erraticidade é o intervalo entre uma encarnação e outra, tá? Onde o espírito está no mundo espírita. Quanto nos momentos de emancipação da alma, naquele cochilo que o Rocha estava dando aqui antes de começar a palestra, ele emancipou a alma dele, ele recobre tudo isso. Agora, quando ele volta como ele está agora, aí já não. Aí ele tem essa perda, ok? O espírito se lembra perfeitamente. E essa lembrança lhe deixa uma intuição que se traduz na voz da consciência, o que adverte do que deve ou que não deve fazer. Simples. Quem de nós não fez algum gesto, algum ato, nossa, o que eu fiz? Não devia ter falado desse jeito. Podia ter deixado quieto, não vai somar nada para mim isso. Mas às vezes por orgulho você quis chegar junto e aí você se arrepende. Então essa voz da consciência é ela que nos guia. Tá? Aliás, fazendo um paralelo, aqui eu sou da casa, então eu posso fazer paralelo. Eu estava ouvindo uma palestra ontem e o cara falou com todas as letras onde está escrito, questão acho que 621 ou 25, onde está escrito a lei de Deus. Muito cuidado. Hã? É uma das respostas que a gente ouve. Tá, então aqui eu vou aproveitar, sou da casa, eu posso. Se você pegar, a gente que estuda no original francês, se você pegar essa questão, ela é tanto ou está. Então, você tem que interpretar ela em dois sentidos. Ela está escrita para o espírito que já tem um certo grau de livre-arbítrio. Porque quando você é criado simples e ignorante, você, a partir do momento que você vai utilizando o seu livre-arbítrio, essa lei de Deus vai estando mais clara para você. Porque você não nasce com ela, você nasce simples e ignorante. Então, ela não se aplica para o nosso nascimento como espírito, com E maiúscula. Tá? Agora, para nós que já somos, sim, ela está escrita. Porque ao longo dos anos a gente vem
adquirindo conhecimento. E quanto mais conhecimento, mais essa lei vai ficando mais clara para todos nós. Então ele deveria colocar em 2 momentos. Quando o espírito é formado, ela não existe. Ele é simples e ignorante. Agora, a partir do momento que ele vai tomando decisões, criando o livre-arbítrio, ele vai tendo conhecimento. Porque o livre-arbítrio só vem a partir do conhecimento. Tem um artigo da revista que fala que o livre-arbítrio ele só vem depois da 100ª reencarnação. Um exemplo, em média aí. Milésima, dependendo. Agora você imagina como é esse processo. Então, esse é ou está é muito complicado. Ele deveria falar desses 2 momentos. Ele não pode afirmar isso. A não ser que ele deixe no contexto que ele está falando de nós. Nós agora aqui, espíritos encarnados. Ok? O esquecimento do passado, né, das experiências anteriores, não é um obstáculo ao progresso do ser. Esse é um argumento que a gente retirou de revistas da época, onde os filósofos materialistas da época de Kardec mesmo, tá, eles batiam muito nessa tecla em jornais, em revistas, e Kardec, às vezes, na revista espírita, ele pegava trechos desses artigos e respondia. Então, essa é uma das perguntas que a gente anotou. Olha lá. É em vão que se aponta o esquecimento do passado como o obstáculo do aproveitamento das experiências anteriores. Está lá no capítulo Bem-aventurado os aflitos. Então, essa passagem, Kardec, ele é muito incisivo, ele é muito direto. E ela tira qualquer tipo de dúvida quanto a essa questão da limitação. Ela não nos limita, pelo contrário, ela nos impulsiona. Porque a partir do momento que eu tenho esse esquecimento do passado, eu vou ter um melhor aproveitamento do meu livre-arbítrio. Porque olha lá, olha o que está escrito no Diálogo do Cético com Kardec. O esquecimento temporário é um benefício da providência. A experiência só se adquire muitas vezes por provas rudes e terríveis, expiações, cuja a recordação seria muito penosa e viria aumentar as nossas angústias, as nossas tribulações da vida presente. Imaginamos nós pedimos a Deus uma prova ou uma expiação que seja, tá? E ao vir à Terra, né, no nosso caso, nós nos deparamos com essa prova. Só que ao se deparar com essa prova, você lembra de tudo que desencadeou essa prova. Um exemplo, eu matei um fulano aí, e agora eu vou ter que cuidar desse fulano. Um exemplo de prova, tá? Agora você imagina você ali com ele, e você escolheu essa prova, tá? Só que você começa a lembrar de detalhes de tudo que desencadeou a causa e o efeito aí dessa trama. Como nós reagiríamos ao nos deparar com isso? Será que você teria forças necessárias para a sua prova? Será que se você rogasse o amparo divino aos bons espíritos, ao seu anjo guardião, para te dar força, como diz Santo Agostinho, a escalar a áspera montanha do bem, será que você teria forças para isso? Sabendo de tudo que desencadeou? Será que talvez não seria um efeito rebote? Isso te afastaria mais ainda da sua prova? Então, isso são coisas que a gente, graças a Deus, ele nos livra disso. Opa, vamos lá. Esse é outro argumento que os materialistas utilizavam na época de Kardec. Como o espírito pode ser responsável por atos e resgatar faltas das quais ele não se lembra?
Isso era um argumento muito fortíssimo que na época Kardec tinha que constantemente rebater. E ele traz para nós no Livro dos Espíritos tanto uma questão sobre isso aí. Ele vai falar que a cada nova existência o homem dispõe de mais inteligência e melhor ele pode distinguir o bem do mal. E isso é fato. Hoje nós temos uma inteligência que nos permite pesar. O nosso peso hoje não é o mesmo da nossa vida anterior. Com certeza, na vida anterior a gente aprendeu mais e a gente veio para essa vida com um pouco mais de bagagem, que a gente não perde essa bagagem. Então, provavelmente, nós vamos saber pesar um pouquinho mais essas decisões. Distinguir o bem do mal é você tomar decisões, é você utilizar o seu livre-arbítrio de uma maneira menos equivocada, mais acertada. Cada vez que nós acertamos, nós damos um passinho à senda do progresso. Cada vez que nós erramos, a gente tem que dar uma patinada, refazer a rota e seguir em frente novamente, ok? Por isso que nós estamos nesse planeta de provas e expiações. Sobre ainda essa temática, Kardec vai colocar aqui, quando o espírito volta à vida primitiva, quando ele fala primitiva, é a verdadeira vida, a vida espiritual, tá? Ele vê as faltas que cometeu e que deram a causa ao seu sofrer. Assim como de que modo também poderia ter evitado. Ele reconhece a justa situação e que se acha e busca então uma existência capaz de reparar o que se vem a transcorrer. Então, olha só como que a divindade é boa para conosco. Ela nos permite na vida de relação ter esse véu, porém, a hora que você parte novamente para a verdadeira vida, você tem, depende de cada um, claro, né? Você vai ter uma visão geral do contexto. E essa visão geral do contexto é que vai você fazer planejar o como você pode melhorar. Por isso que o que nós passamos hoje, nós mesmos somos o arquiteto. Nós mesmos edificamos a nossa vida. Porque esse contexto antes de reencarnar, tá, foi muito claro para nós. Tanto que há espíritos, isso Kardec coloca na revista, que pedem provas que vão além das forças. E eles caem nessas provas. Até eles aprenderem que não é por aí o caminho. Não adianta também você querer acelerar muito e não dar conta. E muitos espíritos caem, há relatos na revista sobre isso. Quem tiver a oportunidade de estudar a revista, estude. Não tem como você aprender espiritismo sem estudar revista espírita. Porque muitos do que estão nos livros, tá, são desdobramentos da revista. Muitas coisas pensa que é pergunta e resposta, pensa que Kardec formulou todas as questões. Não, isso é uma forma didática, tá, que ele colocou. Mas muitas perguntas eles saíram de textos da revista. E ele acha legal, então ele faz uma pergunta e coloca o texto respondendo. Então, a gente tem que começar a ter esse hábito de consultar, estudar e ler a revista espírita. Vamos lá, mais uma. Uma outra coisa que me chamava a atenção, qual que é a relação entre o esquecimento do passado com o livre-arbítrio? O esquecimento do passado, ele é a pedra fundamental para o nosso livre-arbítrio. Vamos colocar uma pessoa que é muito egoísta. Ela teve numa vida uma privação muito grande que tornou ela egoísta. E aí
Inclusive hoje eu estudei um texto da revista que falava sobre isso, sobre um avarento. Ele teve 20 reencarnações, olha só, 20 reencarnações, onde ele desejava ser sóbrio, não gastar dinheiro com futilidade, mas para guardar dinheiro. Porém, esse dinheiro é para ele ajudar quem necessitava mais próximo dele. E o que ele fazia? Ele sentava em cima do dinheiro, ele morreu de fome. Para vocês terem uma noção. Ele deixou uma fortuna imensa, mas morreu de fome. Você tanto, a avareza era tamanha. Então, se o esquecimento vem e ele se lembra de tudo isso, como que ele vai pedir uma prova e como que ele vai se sair nessa prova se ele não tiver o esquecimento? Porque se ele tivesse desenhado o quadro, talvez seria mais fácil. Mas como queria deixar a paixão dele aflorar? Porque ele era avarento há muito tempo já. E mesmo com as condições favoráveis, ele não deixou de ser avarento. Tanto que ele morre de fome. Encontraram ele em decomposição. Tem até artigos no jornal que a gente recortou da época falando sobre isso. Ele morreu de fome e aí foram encontrar ele na casa que ele morava, uma casinha pequena, cheio de mosca já, decompondo. Tem um outro caso, pega na revista Espírita, chama Pai Crepin. Tá o nome lá, Pai Crepin. Era um cara que era multimilionário, Kardec evoca ele, e saiu numa revista lá da França, eu tenho uma revista, que fala notícias do Pai Crepin. Ele era um multimilionário, que ele tinha 9 casas boas lá, que ele tinha aluguel e tinha umas outras coisas, e sabe onde ele morava? Debaixo da escada de uma delas. Ele morreu daquele jeito. Morando debaixo da escadaria de uma das casas que era dele, que ele alugava. E como que ele morreu? Ele foi seduzido por uma mulher, por um casal, deram veneno para ele e ele morreu. E passou tudo para a mulher. E a mulher também era avarenta, como ele. Para você ver como que é o ciclo disso. Então, essa questão do livre-arbítrio, ela está diretamente ligado ao esquecimento do passado. Porque se nós não tivéssemos uma real situação, isso ia nos atrapalhar a tomar decisões. A gente não ia ser dono de nós mesmos. A gente não seria dono dos meus atos, do que eu quero. Talvez você poderia mascarar. Já eu não tenho esse quadro, esse contexto, aí eu vou ser mais eu. Talvez eu poderia ser influenciado por esse quadro, tanto para o lado bom também, quanto para o lado ruim. Então, olha o que Kardec vai falar para nós lá no Bem-aventurados Aflitos. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria uma inevitável perturbação na nossa vida de relacionamento. Muito. É aquilo que a gente fala, eu não seria eu. Então esse esquecimento vem para justamente nos colocar de fato como nós somos. Outro dia eu fui numa palestra, o cara falou que tem espírita de 10 metros, tem espírita de 5 metros, eu não entendi, né? Mas como assim, né? Falei, não, o cara saiu da casa de espírita de 10 metros já mostra quem ele é. Até... E é verdade. Muitos se comportam dentro do centro como se fosse um anjo, mas saiu daqui para fora em casa é um inferno. Entendeu? Essa é a hipocrisia. Aquele mostra uma fachada. Então o livre-arbítrio, nesse caso, deixa ele ser ele mesmo, com os seus defeitos, com as suas qualidades, e cada vez menos colocando máscaras. E é isso que a gente vê muito, não só no espiritismo, mas em qualquer lugar. Okay? E uma outra questão, essa é uma dúvida que eu tinha muito.
Nas existências corpóreas de natureza mais elevada, aqui ele está falando de mundos que estão acima da Terra na classificação dos mundos. Mundos da Terra, né? Provas e expiações, vem realização, felizes e os mundos celestes. Então ele está falando assim, nesses mundos que são mais elevados que a Terra, a lembrança é mais clara a lembrança das vidas anteriores? O que vocês acham? Eu acho que sim. E por quê? Eles já são mais evoluídos. Sim, mais ou menos nesse viés. Porque quanto mais evoluído é o mundo, mais evoluído também você é moralmente. Tá? E você lida mais com as suas paixões. A gente não. Ainda nós temos uma influência da matéria muito grande sobre o espírito. Então, as paixões afloram mais. Nós somos paixões, nós somos materializados ainda. Agora, esses espíritos que já adquiriram um certo grau de evolução, eles convivem tranquilamente com isso, porque eles sabem que aquilo foi uma coisa que já passou, hoje eles não estão mais nessa vibe, e que eles lidam com essas coisas que fizeram e tudo mais de uma maneira mais equilibrada. Nós nos desequilibramos. Tá? Tanto que Kardec vai falar para nós, lá no livro dos Espíritos, na questão 397, assim, à medida que o corpo se torna menos material, tá? Com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Essa lembrança que os habitam os mundos de ordem superior tem mais nítida. Por quê? Justamente por isso. O mundo interno da alma de pensamentos continua equilibrado. Eles não se deixam levar por essas nuances das paixões. Eles sempre estão focados. Ok? Simplesmente por isso. Ainda a gente vai chegar lá e vai dar risada de tudo isso aí, mas vai levar um tempo ainda. Eu falo por mim, né? E aqui? Existe caso de pessoas que lembram de vidas passadas, sim ou não? Sim. Tem pessoas que a providência divina às vezes deixa florar alguma coisa. Tem pessoas que se lembram e tem pessoas que trazem à tona vivências de vidas passadas. Tem um neurofisiologista francês, nós visitamos também o túmulo dele, chamado Jean-Michel Charcot. Jean-Michel Charcot, na época de Napoleão, ele fazia algumas experiências de neurofisiologia através da TVP, Terapia de Vida Passada. E ele narra um caso muito interessante, onde ele, com uma paciente, ela, na regressão, ele começava a escrever o que ela falava e era nítido de detalhes. Tanto que ela relata aonde ela estava enterrada, relata quem ela foi, e o mais curioso, ela relata um fato que nem as Forças Armadas da França sabiam. Por quê? Ela era uma filha bastarda de Napoleão. E, naquele contexto da época, os filhos abastardos, né, fora do casamento, não poderiam ser enterrados no cemitério. Era um terreno atrás do cemitério. Você não podia compartilhar os túmulos ali do cemitério normal. Era uma coisa à parte. E ela lembra que nessa casa de veraneio onde ela morava, na época de Napoleão, eles tinham uma passagem secreta por causa da Revolução. E ela dá detalhes. E esse doutor aí, ele consegue uma liminar na justiça francesa para ir até o local e verificar de fato. E realmente tinha, eles derrubaram, com a permissão do governo francês, um pedaço de uma parede e viu um túnel extenso, de mais ou menos 200 ou 300 metros, esse túnel, que ligava uma casa à outra. Então, olha só como isso ocorre. Tem outras vezes que a gente lembra por déjà vu, só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá?
Muito cuidado, tanto que Kardec nos adverte sobre isso. Algumas vezes pode ser uma impressão real, mas na maioria não passa de uma ilusão, contra a qual o homem precisa pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de uma superexcitação da sua imaginação. Então, muito cuidado. Às vezes tem pessoas que é até interessante, né? Aqui que você foi em vida passada? Você não vê uma doméstica, você não vê um servente, você só vê rainha, rei, dona de latifúndio, de terra. Você não vê nada, você não vê um coveiro. Ah, eu fui um coveiro. Ninguém fala isso. É de rainha, princesa para cima. Então, muito cuidado, tá? Kardec sempre com os pés no chão, sempre na lógica, sempre na razão, sempre. Não podemos deixar escapar por isso. E aí também eu faço uma outra pergunta. Do que isso ia somar na tua vida de hoje? O que adianta você ser uma rainha hoje tá aí, ó, ralando? Nem eu, trabalho dia e noite. Pode perguntar. Então, mas uma curiosidade, essa sensação do eu já estive aqui, eu já fiz isso, eu já conheci essas pessoas, isso pode naquele momento ser uma impressão real, tanto quanto uma coisa da imaginação? Sim, pode. Segundo Kardec, sim. A maioria é uma superexcitação do... E quando acontece muitas vezes, é mais uma... Eu não sei como é isso. Às vezes esse fato de você estar, já parece que eu estive aqui já. Isso pode ser alguma coisa alocada no cérebro. Isso aí a ciência estuda. Não é da minha área isso, tá? Mas a ciência estuda. Agora, quer provar isso? Afinidades. Você nunca foi num lugar que tá, puta, nossa, nem conheço, mas odeio esse cara. Ah, eu conheço, nunca vi na vida, mas eu gosto dele já. Então, eu acho que essas afinidades falam mais da vida passada do que qualquer coisa. São pequenas coisas, tá? Não do que você foi, do que você realizou, do que você fez, mas que você tem essa conexão que você falou, de eu falar o mesmo número que você tirou o papelzinho. Mesma coisa aqui. Vera, Júnior, Sister, Edmilson, Rocha, são amigos muito queridos por mim. O professor Antônio Carlos, que relembrei quando era meu professor na faculdade. Então, e tudo isso são relações que você, por simpatia, que você às vezes até fala, puta, parece que eu conheço essa pessoa, né? Tamanha é essa simpatia, tamanha é essa conexão. Então, acho que aí fala muito mais do que você ficar, parece que eu tive aqui já ontem. Não, isso pode ser alguma coisa do próprio cérebro, é uma superexcitação, como diz Kardec, ok? Aqui eu vou pôr uma frase, isso não é de Kardec, tá? Isso é meu. Tanto que eu coloquei lá, time for change. O passado é lugar de referência. Por que de referência? Ele serve para nós como aprendizado. A gente nunca perde, eu sempre falo isso. Ou você ganha de fato, ou você adquiriu experiência. Você ganhou experiência. Então o passado, ele é uma referência para a gente. Uma referência do que eu sou, do que eu fui, do que eu posso chegar, do que eu fiz de bom, do que eu fiz de ruim. Eu sei o que eu sou. Você pode mentir para qualquer pessoa, menos para você. Você sabe quem você é. Você sabe das suas limitações, das suas capacidades e tudo. Das suas virtudes, dos seus vícios. A gente sabe tudo bem. Então ele é sempre um lugar de referência. Eu fiz, eu sei, estou passando, vou melhorar e assim vai. Só que eu não posso permanecer. Porque isso não vai te trazer nada de acréscimo na sua vida espiritual. Nada. Se você ficar preso no passado, você não consegue alavancar o seu futuro. E às vezes muitos de nós ficamos presos ao passado por pequenas coisas. E essas pequenas coisas entravam o nosso progresso espiritual. Então é uma coisa que a gente tem que começar a observar mais.
por que que eu estou preso a tal coisa ainda? Por que que eu não consigo me desvencilhar de tal coisa? Porque talvez aí a gente começa a patinar. Se nós estamos hoje no mundo de prova e expiações, e não pense que nós estamos só de agora não, viu? Nós já estamos aqui há muito tempo. Nós somos os transviados filhos de Israel. Nós somos aqueles que tivemos o caminho largo, reto, mas a gente resolveu desviar. E a gente gostou do desvio. E a gente está aqui há muito tempo. Tanto que a maioria de nós, se você pegar a revista para ver, Kardec fala em alguns trechos, que nós viemos de outros países, de outros mundos de provas e expiações para esse. Então a gente já está nessa luta aí há um bom tempo. Por quê? Porque a gente fica muito preso ainda às coisas do passado. A gente tem que começar a melhorar. Não é que reconhece o verdadeiro espírita pelas ações que ele tem para se melhorar? Então a gente tem que começar. Por que que eu sou ciumento? Por que eu tenho ciúmes? Ah, hoje eu vou ser menos ciumento. Ah, hoje eu vou falar menos mal. Ah, hoje eu vou ser tal coisa. Hoje eu vou trabalhar tal paciência. Começa a melhorar isso. Você vai ver que de início você vai ter muita dificuldade em fazer esse joguinho. Mas depois isso vai começar a ser colocado no seu dia como de maneira natural. É que nem ninguém chega à benevolência, que é uma virtude, sem começar com a beneficência. Benevolência é uma virtude, beneficência não. Beneficência é o ato de você fazer o bem. Ah, mas eu faço bem, mas eu sou virtuoso? Não. Você faz o bem, que já é uma grande coisa. Ser virtuoso, ser benevolente, é você fazer o bem sem esperar nada. Isso é uma virtude. Desinteressadamente. Ah, mas eu faço bem, mas sou interessado. Ok, tudo bem, mas faço o bem. Melhor do que fazer o mal. Mas então a gente começa a trabalhar essas virtudes. A paciência, a coragem, a resignação e tudo mais. Me ajuda, meu anjo da guarda, a ser menos ciumenta, ser menos maledicente, travar um pouco minha língua e vai. Tá? Por quê? Nós sabemos que as nossas vidas passadas, por isso que eu falo que a gente não pode estar preso, porque ela tem um componente que influencia muito a nossa vida hoje. Cada vez que eu me volto para o passado, eu posso trazer lembranças não agradáveis e espíritos que podem nos influenciar de maneira com que façam com que a gente não avance. São pequenos entraves na nossa vida que às vezes a gente acaba pecando, entre aspas, por causa disso. A gente fica muito preso ao passado, sendo que a gente tem uma estrada aí belíssima pela frente, ok? E vamos dar uma recapitulada? O esquecimento do passado não é uma limitação, é uma bênção. Por quê? Primeiro, misericórdia divina. É uma bênção que permite ao espírito recomeçar sem o peso das nossas lembranças dolorosas. Você já imaginou a gente reencarnar com todo aquele passado horrível carregando no teu ombro? Como é que você vai aguentar? Se mesmo não lembrando, menos o fardo sendo mais leve, né? A gente tem dificuldade, imagina se tudo viesse à tona. Livre-arbítrio. Ele garante o livre-arbítrio, permitindo que o espírito faça as suas escolhas no presente sem ser influenciado pelos erros ou acertos do passado. Okay? Vamos lá. Oportunidade de renovação. Por isso que a gente não pode ficar preso no passado. Olha lá, é uma ferramenta de renovação
que permite o espírito evoluir de forma gradual e equilibrada. Porque se nós tivéssemos todas as lembranças, como nos mundos mais elevados lá, eles convivem tranquilamente, não é o nosso caso. As paixões viriam e isso nos caíam, isso vai nos derrubar. Por quê? O mundo interno da alma estaria em desequilíbrio. Pensamentos, percepções e etc., que é o mundo interno da alma, ficariam muito perturbadas. E claro, a justiça divina. Ele assegura que o espírito seja julgado por suas ações atuais, a cada um segundo as suas obras, enquanto as tendências e provações refletem experiências do passado. Por isso que eu não posso ficar preso. Eu tenho que me desvencilhar e seguir em frente. Ok? Até que hora que vai? Tem tempo? Nem perguntei. 2 dicas, tá? Jamais sem Jesus. Eu sempre falo que é o amigo certo das nossas horas incertas. Ele é o nosso irmão maior, é ele que vai curar cada ferida nossa. É ele que vai nos abraçar, nos envolver, nos acolher e nos impulsionar cada vez mais. Sempre com ele, jamais sem ele, mas sempre com Kardec. Não há espiritismo sem Allan Kardec. Não há espiritismo sem os ensinamentos do Cristo muito bem explicados e explorados por Allan Kardec. Eu sempre falo, nós temos que estudar Kardec para entender melhor Jesus. E eu só tenho que agradecer. Agradecer a paciência, agradecer pelo convite, agradecer por rever cada um de vocês, abraçar. Confesso que me emocionei muito em abraçar cada um de vocês, lembrar das nossas reuniões aí, horas e horas. Só faltou o João Lúcio, como é que é o outro lá? Isso, o Máximo. O resto já estava tudo aqui já. E que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá? Quem ganhou o livro e a revista aí? Levanta a mão. Próxima vinda minha, nós vamos tomar chamada oral, beleza? Perfeito.